Hoje, na terceira reportagem da série sobre as atividades no Porto de Paranaguá, no Paraná, você vai ver como é feita a exportação do frango brasileiro. De janeiro a maio, as vendas deste tipo de carne somaram 1.600.000 toneladas. O Paraná se mantém como principal exportador do produto nacional. E entre os principais destinos do frango brasileiro estão países como China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Em julho, as exportações brasileiras de frango tiveram um desempenho 16% menor em relação ao volume embarcado em julho de 2018. Foram um pouco mais de 387.000 toneladas. Em receita, menos de 700 milhões de dólares, 6% menor do que o mesmo mês do ano passado. Mas no acumulado, os números são positivos, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. De janeiro a julho, foram exportadas quase 2,5 milhões de toneladas de frango. O volume ficou perto de 6% acima do mesmo período do ano passado. E os 4 bilhões de dólares em receita representam mais de 10% sobre o mesmo período de 2018. O Porto de Paranaguá continua sendo o principal exportador do frango brasileiro. O terminal recebe de cooperativas e outras empresas os contêineres frigorificados, ou reefers. Eles ficam no terminal de contêineres de Paranaguá até o momento do embarque para o país comprador. O frango que sai de Paranaguá representa quase 40% de toda a exportação brasileira do produto, o que coloca o Porto em primeiro lugar no Brasil em embarques dessa proteína animal. E 80% deste total é frango produzido aqui mesmo no Paraná, já que o estado é o maior produtor nacional de frangos. Dos quase 2,5 milhões de toneladas exportadas no primeiro semestre, perto de 1 milhão de toneladas foram abatidas em frigoríficos do Paraná. Só o estado gerou uma receita no setor de 1,5 bilhão de dólares no período. Este representante de um grupo formado por 4 cooperativas paranaenses disse que, apesar das oscilações do mercado internacional, os embarques para elas foram recorde. É um recorde absoluto de mais de 500.000 toneladas de carne de frango exportadas para mais de 160 países no mundo inteiro. O que mostra a força do Brasil, que é a vocação mesmo, né? É o primeiro país do mundo em produção de carne de frango. Ele acrescenta que as diferenças entre Estados Unidos e China foram decisivas para dar otimismo ao setor. Essa polêmica, na verdade, ela está fazendo com que o Brasil tenha muita oportunidade na soja, no milho e, consequentemente, na carne de frango. Quais são as perspectivas até o final do ano? As melhores. O que a gente tem ouvido das cooperativas é que 2019 tem uma projeção de fechar com números recordes, assim esperamos, né, pois o ano já está se encaminhando para o segundo semestre, e que a gente continue numa batida boa até dezembro. O terminal de contêineres de Paranaguá é administrado pela iniciativa privada. No ano passado, o porto foi o segundo do país a movimentar carga por esse sistema entre exportação e importação. E os reefers, os refrigerados, representam uma carga importante. Essa demanda de frango, ela vem a Paranaguá também pelas características do terminal, né? Esse tipo de demanda, ele possui necessidades, né? Como manter o container frigorificados numa temperatura estável, né? Esse nosso terminal de containers possui um espaço para 5.000 containers frigorificados,